Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar mais uma vez nosso dia juntos na presença do Senhor, meditando um pouquinho sobre a graça de Deus, como nós temos feito ao longo dessa semana. Eu tenho falado para vocês que a graça de Deus é um dom gratuito e que Jesus realizou tudo em nosso lugar. Ele tomou os nossos pecados sobre ele para que nós possamos ser justos de uma vez por todas, considerados justos. E uma característica das cartas do apóstolo Paulo é a seguinte: toda a carta do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele faz uma grande exposição sobre a graça de Deus. E depois ele diz: portanto, porque vocês estão na graça, comportem-se de acordo com a graça. Então, a graça de Deus não é uma licença para a gente viver na libertinagem, porque nós já somos salvos, porque nós já somos santos de antemão. Não, pelo contrário, a palavra de Deus diz que porque nós somos santos de antemão, porque nós somos justos de antemão, nós agora precisamos aprender a andar de acordo com a santidade. É o que está escrito, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Paulo começa dizendo para eles que eles já estavam em Cristo, que eles já eram santos, que eles já eram justos em Cristo. Então agora você começa a perceber como que o paradigma da graça funciona. O paradigma da graça funciona da seguinte maneira: Deus te faz justo e santo de uma vez por todas, de antemão. Você não merece, você ainda não se transformou, você ainda nem se converteu direito, você ainda nem teve condição de se libertar de vício, você não teve condição de parar de falar bobagem, você ainda não tem santidade nenhuma em si mesmo e Deus já te considera santo e justo. A priori, é o termo jurídico que a Bíblia diz. Nós somos considerados justos a priori, de antemão, por Jesus, em Jesus, para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é chocante, porque as pessoas pensam assim: não, eu preciso me converter e ir trabalhando a minha santificação, mudando o meu comportamento, para que Deus me aceite de maneira total. Não é verdade isso. O Evangelho da Graça, todo ele, do Novo Testamento, diz o seguinte: Jesus primeiro me faz justo, para que eu possa desenvolver essa justiça nos meus atos diários. Viu só como é diferente? Viu só como a visão da graça é diferente da visão da lei? Então, toda a carta do apóstolo Paulo, ele faz primeiro uma exposição da graça, que nós já estamos em Jesus, que nós já somos salvos, que nós já estamos seguros, que nós já temos justiça. E aí ele diz assim: portanto, sempre ele usa esse termo, portanto. A palavra portanto, ela sempre faz uma ligação com aquilo que ele falou anteriormente. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês são santos e justos em Jesus, portanto, passem a viver de acordo com o que vocês já são. Essa é a graça de Deus, é o crédito divino. Graça é um crédito. Deus me considera justo, santo, absolvido de todo pecado, puro e reto. A palavra justificação na Bíblia significa que Deus me vê de uma maneira como se eu nunca tivesse pecado. Olha que coisa tremenda e gloriosa. Quando Paulo diz justificados, pois mediante a fé, ele está dizendo que Jesus nos justifica de uma tal maneira que o Pai Celestial não vê pecado em mim, no meu espírito. Ele vê Jesus, ele vê a natureza de Jesus. Então isso confunde a cabeça dos cristãos, porque eles veem o comportamento. Os cristãos são preocupados mais com o comportamento a priori do que com a justiça a priori. E o Evangelho não. O Evangelho se preocupa primeiro com a justiça que Jesus imputa em mim, para depois se preocupar com o comportamento. Então o Evangelho basicamente não é uma tática divina para mudar comportamento. O Evangelho é a tática divina para mudar, para transformar vidas. Transformar pecadores em santos. Transformar injustos em justos. E aqui na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses a gente vê isso. Ele diz assim no versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: aprenda a pensar de acordo com o alto. Enxerguem-se como Deus vê vocês.
E aí ele diz, portanto, né, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele começa uma lista de coisas que tem a ver com o comportamento do crente, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Paulo agora começa a acertar o comportamento dos caras. Mas ele nunca coloca o comportamento de antemão. O que acontece na maioria das igrejas que enfatizam a lei? O sujeito vem para Jesus, mal se converteu, né? Recebe Jesus como Senhor. E a liderança da igreja começa a impor imediatamente uma mudança no comportamento, no visual do sujeito. Eles querem fazer todo um processo de transformação do comportamento para que a pessoa se ajuste a uma ética que eles consideram cristã. Isso não é bíblico. Por quê? Porque, em primeiro lugar, todos os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, ele ensina o seguinte: nós somos justos em Jesus Cristo. Portanto, agora a gente se comporta como tal. O comportamento sempre será consequência na graça. Porque na graça de Deus, o comportamento não me faz aceitável diante de Deus. É a justiça de Jesus que me faz aceitável diante de Deus. E por causa dessa justiça que está imputada em mim, agora eu começo a trabalhar essa questão comportamental. Eu começo a trabalhar com graça, eu começo a trabalhar com sossego, porque não é isso que me faz ser cristão. Não é o cabelo que me faz ser cristão, não é a roupa que me faz ser cristão, não é o meu vício que me deixa, que faz com que eu não seja cristão. A questão comportamental é secundária aqui. Não estou dizendo que não é importante, veja bem. O comportamento de um cristão é extremamente importante. Mas, de novo, Paulo nunca coloca o comportamento antes da justiça. Ele diz que nós somos justos e, portanto, nós trabalhamos a mudança do nosso caráter, a mudança dos nossos comportamentos e temperamentos pelo poder do Espírito Santo. Ele continua dizendo, agora, abandonem essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. Toda essa questão comportamental deve ser abandonada, porque eu já sou santo. Fica incoerente eu ser um justo em Cristo e continuar falando bobagem, palavrão, me comportando de maneira indecente. Não tem a ver com a minha postura, não tem a ver com aquilo que eu já sou em Jesus Cristo. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui em Colossenses e em todas as cartas dele é o seguinte: ele exalta a graça de Deus de tal maneira que toda essa questão de comportamento e de virtudes que devem vir a seguir se tornam minúsculas. Amém? Ele fala assim, revistam-se de virtudes como bondade, humildade, mansidão, paciência. E ele considera tudo isso menor do que a graça. Menor. Né? Os pregadores, de modo geral, consideram toda essa questão comportamental como de suprema importância acima do conhecimento de quem nós já somos em Cristo. E Paulo faz tudo ao contrário. A revelação de Paulo é o seguinte: nós já somos alguém em Cristo, nós somos justos, nós somos santos e, portanto, o nosso comportamento vai ser adequado com aquilo que eu já recebi do meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse evangelho é revolucionário, porque contraria a maioria, a maneira de pensar da maioria das igrejas cristãs, que trabalham primeiro com a mudança do comportamento, que ficam, querendo impor às pessoas uma mudança de fora para dentro. O evangelho não é uma mudança de dentro para fora. Primeiro eu entendo quem eu sou em Cristo e, portanto, eu me adequo exteriormente a essa realidade que eu já tenho pela graça de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor já nos fez santos de antemão. O Senhor imputa, dá automaticamente, o Senhor acredita que nós vamos nos transformar e por isso o Senhor nos dá totalmente a justiça do teu Filho a nós. Nós somos justos de uma vez por todas. E agora, por causa disso, isso me move, isso me constrange a mudar meu comportamento.
Isso faz com que eu tenha amor pelo Senhor. Isso faz com que eu queira transformação. Obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Que Deus abra os olhos do teu coração para essa tremenda realidade da graça que transforma você de dentro para fora. O teu comportamento sempre será a consequência dessa graça divina. Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Em nome de Jesus. Amém.